O sonho de Nabucodonosor e sua interpretação por Daniel. Amados queridos irmãos, a história do sonho de Nabucodonosor e sua interpretação por Daniel é um dos relatos mais poderosos das Escrituras. Ela nos ensina sobre a soberania de Deus, a transitoriedade dos reinos humanos e a vinda do reino eterno de Deus. Como Daniel respondeu à crise ao decreto do rei. Daniel não entrou em pânico. Ele agiu com prudência, buscou tempo com o rei e reuniu seus amigos para orar, pedindo que Deus revelasse o sonho. Quando enfrentamos desafios, nossa primeira reação deve ser buscar a Deus em oração e confiar em sua orientação, ao invés de agir impulsivamente ou desesperar. O que essa história nos ensina sobre a sabedoria e o poder de Deus? Nenhum sábio da Babilônia pôde revelar o sonho, mas Daniel reconheceu que Deus revela os mistérios ocultos. A verdadeira sabedoria não vem de títulos ou conhecimento humano, mas de Deus. Quando buscamos a Deus, Ele nos dá discernimento para entender e enfrentar os desafios da vida. O que a estátua simboliza e como isso se aplica ao mundo de hoje? A estátua representava os grandes reinos da história: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, mostrando que todos os impérios humanos são temporários. No fim, uma pedra cortada sem mãos, representando o reino de Deus, destruiria todos os reinos e se estabeleceria para sempre. Nenhum governo, poder ou sistema humano é eterno. Somente o reino de Deus permanece para sempre. Nossa confiança não deve estar nos líderes deste mundo, mas no governo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como Nabucodonosor reagiu ao que viu e ouviu? Ele caiu diante de Daniel, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Até os mais poderosos deste mundo, em algum momento, reconhecerão que Deus é soberano. Devemos viver de maneira que as pessoas ao nosso redor vejam Deus através de nós. Uma experiência imersiva. Imagine que você está lá. Imagine-se no palácio de Nabucodonosor. A tensão no ar é palpável. O rei, um homem que tem poder absoluto, está inquieto, perturbado por um sonho que ele não consegue entender. Os sábios, os magos da Babilônia, conhecidos por sua inteligência e habilidade, estão desesperados, incapazes de revelar o mistério. Então, surge Daniel, um jovem hebreu cativo, conduzido à presença do rei. Ele não treme diante do poder do monarca, pois sabe que seu Deus governa acima de qualquer trono terreno. Ele fala com autoridade, não porque confia em si mesmo, mas porque Deus lhe revelou o segredo. Os olhos de todos estão fixos nele, enquanto ele descreve a majestosa estátua. Uma cabeça de ouro brilhante, um peito de prata, um ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados com barro. O rei prende a respiração. Sim, esse era o sonho. Mas então Daniel continua. Uma pedra cortada sem mãos vem e destrói a estátua, tornando-se um grande monte que enche toda a terra. Silêncio. O rei está atônito. A revelação é tão poderosa que Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, se prostra diante de Daniel. Certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele ordena que Daniel seja engrandecido e agora, aquele jovem hebreu que veio como escravo se torna governador da província da Babilônia. Você sente a grandeza desse momento? Você percebe o impacto de confiar em Deus, mesmo em situações impossíveis? O que você faz quando enfrenta um desafio impossível? Você entra em pânico ou busca a Deus como Daniel? Seus valores estão firmados nos reinos temporários deste mundo ou no reino eterno de Deus? Você confia que Deus está no controle da história, mesmo quando os reinos e sistemas parecem estáveis? Você quer viver como Daniel, sendo luz em meio à escuridão e um testemunho vivo de poder de Deus? Essa história não é apenas um relato do passado, mas uma mensagem viva para os dias de hoje.
Deus ainda governa sobre os reinos da terra. Ele ainda revela segredo àqueles que o buscam. E seu reino ainda está crescendo, inabalável e eterno. Sejamos como Daniel, fiéis e dependentes de Deus que governa sobre tudo. Por que Deus revelou o sonho a Daniel e não a outra pessoa? Deus revelou o sonho a Daniel porque ele era um homem de fé, oração e comunhão com Deus. Daniel não confiava em sua própria sabedoria, mas no Senhor. Deus se revela àqueles que o buscam de coração sincero. Se queremos discernimento e direção, devemos cultivar uma vida de intimidade com Ele. O que significa a pedra cortada sem auxílios de mãos humanas? A pedra representa o reino de Deus, que não é feito por mãos humanas. Ele cresce e substitui todos os reinos terrenos, estabelecendo-se para sempre. O reino de Deus não depende do governo ou sistemas humanos. Ele já está avançando e, no fim, triunfará sobre todo o mal. Nossa esperança deve estar em Cristo, não nas estruturas deste mundo. O que podemos aprender sobre o caráter de Daniel ao longo dessa história? Daniel era um homem de oração, humilde, coragem e dependência de Deus. Ele não buscou sua própria glória, mas apontou para Deus como a fonte de toda a sabedoria. Precisamos ser pessoas de integridade e humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Nossa vida deve glorificá-lo em todas as circunstâncias. Como a estátua reflete a fragilidade dos reinos humanos. A estátua tinha materiais diferentes, mostrando que os reinos humanos mudam e têm graus variados de forças e fraquezas. Os pés misturados com ferro e barro simbolizam um império dividido e estável. O mundo parece forte, mas no fundo é frágil. Nenhum governo ou império dura para sempre. Apenas o reino de Deus é inabalável. Como Daniel lidou com o poder e a influência que recebeu? Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo após ser exaltado na Babilônia. Ele não se deixou corromper pelo poder, mas continuou servindo com integridade. O sucesso e a influência não devem nos afastar de Deus. Quanto mais Ele nos exalta, mais devemos depender dEle e usá-los para cumprir o seu propósito. O que essa história ensina sobre o tempo de Deus? Deus revelou a Nabucodonosor o curso da história muito antes dos eventos acontecerem, mostrando que ele tem um plano soberano. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Quando confiamos nele, podemos descansar, sabendo que ele está no controle do presente e do futuro. Como a reação do rei demonstra a autoridade de Deus sobre todos os governantes. Nabucodonosor, um rei pagão e orgulhoso, reconheceu que o Deus de Daniel era supremo sobre todos os deuses e reis. Nenhum líder ou governante tem poder absoluto. Deus está no controle. E um dia, todos terão que reconhecer sua soberania. O que aprendemos sobre a oração intercessória com Daniel e seus amigos? Antes de Daniel receber a revelação, ele e seus amigos oraram juntos, buscando a misericórdia de Deus. A oração tem poder. Quando enfrentamos desafios, devemos buscar a Deus em unidade com outros irmãos na fé. O que significa a estátua ser destruída pela pedra? Isso representa o fim dos reinos humanos e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Não devemos nos apegar a sistemas passageiros, mas viver para o que é eterno. Nosso compromisso deve ser com Cristo e seu reino. Como a fé de Daniel impactou a Babilônia? Sua fidelidade a Deus resultou em um testemunho tão forte que até o rei reconheceu a soberania divina. Quando vivemos nossa fé com coragem e integridade, impactamos aqueles ao nosso redor. Nossa vida pode ser um testemunho poderoso. Qual é a maior lição espiritual dessa história? Deus governa a história e seu reino triunfará sobre todos os poderes terrenos. Nossa esperança não está no que vemos agora, mas na promessa de que o reino de Deus prevalecerá. Agradeço a Deus por este momento maravilhoso de poder falar da palavra dele e que Deus venha nos abençoar sempre. E se Deus assim me permitir, estarei aqui outra vez falando do amor de Deus. Até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir. Saúde, muita paz e alegria no Espírito Santo. Fiquem com Deus e agradeço tudo e a todos em nome de Jesus. Paz.